Hoje nós convidamos para conversar aqui conosco a vereadora de primeiro mandato, eleita com 1.929 votos, eleita pelo PTN, hoje o Podemos, a enfermeira Cida Amaral, que também é presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso, a quem agradecemos a presença, vereadora. Ontem, os vereadores estiveram no Asilo São João Bosco pelo projeto Câmara Participativa. E nós sabemos que a senhora tem projetos nesta área com relação a políticas públicas para os idosos aqui da capital, inclusive que já foi realizada uma audiência pública para debater a situação do idoso de Campo Grande. E segundo o levantamento, é necessário para se cuidar de um idoso o desembolso de R$ 4.900. São 98 mil idosos, quase 10% da população em Campo Grande. Como resolver essa questão? Quais os projetos que podem ajudar nesse sentido? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen Cestari. Bom dia, nosso querido professor, né, o mestre dos mestres aqui. E eu, vereadora de primeiro mandato, eu tive o privilégio de ser presidente da Comissão de Assistência Social e do Idoso da Câmara. E a gente trabalhando em prol do idoso, porque a única certeza que eu quero ter e preciso é ficar velha, né? Porque é sinal que vamos viver bastante. E nós fomos procurados, a Comissão de Assistência do Idoso, fomos procurados pelo Corecon, né, que é o Conselho de Economia, para estar passando para a gente uma pesquisa que eles fizeram, até porque aqui em Campo Grande nós não tínhamos nada concretizando a real situação do idoso da nossa capital. E essa pesquisa veio nos trazendo dados preocupantes. Nós temos quase 100 mil idosos aqui na nossa capital e desses quase 100 mil idosos, nós só temos 409 leitos para atendê-los. O que representa aí apenas 17%, aliás, perdão, 17 locais de acolhimento. Exatamente. E desses 17 locais de acolhimento, 14 deles são privados. E que todas as vagas estão ocupadas. Ainda temos poucas vagas nos setores públicos, como, por exemplo, o São João Bosco. Aí, o porquê que não está sendo ocupada? Por falta de recursos financeiros, por falta de mão de obra especializada para tal. Então, assim, a situação do idoso aqui em Campo Grande muito nos preocupam, porque são clientes, pacientes que requerem cuidados especiais. Eles requerem mão de obra especializada e eles têm um gasto significativo. Eu abri falando em relação a um custo de R$ 4.900 mês, né? O que é que representa esse valor? O que é que está embutido neste cuidado e que é necessário e que precisa ter esse valor aí de R$ 4.900 para ajudar o idoso nas suas necessidades? Então, não é via de regra, né? Sim. Esse é uma média que nós fizemos, porque nós temos os nossos idosos que está classificado em primeiro, segundo e terceiro grau de dependência. O primeiro grau, ele tem o autocuidado. Às vezes ele precisa de um equipamento, um aparelho para ajudá-lo, mas ele tem uma cognição legal. O segundo grau, ele apresenta, no mínimo, 3 graus de dependência. Ele tem dependência para se alimentar, ele tem dependência para caminhar, ele tem dependência para a higiene. E o terceiro grau é aquele cliente que ele tem a dependência total, ele é o acamado. E esse acamado, muitas vezes, no local que ele está alojado, seja privado, seja ONG, ele precisa de cuidados de saúde. E aqui na nossa capital, a gente ainda não tem um local específico para cuidar do idoso. Para o senhor ter uma ideia, nós temos 6 geriatras para cuidar de quase 100 mil idosos. Então, assim, essa questão desse investimento é para que esse idoso tenha uma qualidade de vida razoável. Bem, nós estamos conversando aqui com a vereadora
Cida Amaral, e a senhora também apresentou um projeto de lei, terceiro turno, para ser aplicado aí nas unidades de saúde de Campo Grande, como a UBS, né, que é as Unidades Básicas de Saúde, também a ESF, que é Estratégias de Saúde da Família. Qual a importância, não é? E a senhora que tem experiência na área, já há mais de 30 anos trabalhando na área de saúde, como seria esse atendimento, o terceiro turno? Esse atendimento do terceiro turno, ele tem a atividade fim, diminuir as filas dos postos das nossas UPAs. Porque o terceiro turno, ele vem de encontro com a necessidade do cliente que precisa ser atendido. Uma gripe, uma febre, uma dor de garganta. Porque quando a gente chega no UPA, a gente é atendido e às vezes tem casos que nos incomodam muito. Ele é classificado no azul. Ele pode esperar até 4 horas. Então, se ele pode esperar até 4 horas, não é emergência, não é urgência. Certo. E esse terceiro turno, ele vem para contemplar essas pessoas e para contemplar também o nosso mercado de trabalho. Porque quando eu vou ao posto de saúde no meu horário de trabalho, eu preciso pegar atestado. E nós temos empresas que quando o funcionário pega atestado, ele perde a assiduidade, ele começa a ficar visado, porque as pessoas, eu quero acreditar, que não vão nos postos de saúde para passear. Sim. Tá? A não ser aquele cidadão que tem problemas de saúde, depressão, essas coisas, que é uma outra história que a gente pode estar conversando num outro momento. Mas esse terceiro turno, ele vem com a intenção de diminuir as filas e dar mais qualidade ao atendimento do serviço público, porque o SUS é um dos ótimos convênios que temos. Ele só precisa ser melhor ajustado. Nós estamos conversando com a vereadora Cida Amaral, às 8h07. Vereadora, e esse trabalho na Câmara Municipal, nós sabemos, não é, que a população, ela vai, chega no gabinete, conversa, quando não consegue conversar com a vereadora, porque às vezes está em atendimento, né, com uma outra pessoa, ou mesmo atendendo os bairros, deixa a sua reivindicação. Quais são as reivindicações mais importantes hoje em Campo Grande? É na área da saúde, na área da educação, a população está preocupada com a área da segurança pública. Hoje, qual a maior reivindicação que chega no seu gabinete? Marquinhos, a gente está passando por um momento, eu estou passando por um momento único, porque eu tive esse privilégio de estar representando grande parte da massa votante, né? E a minha área é a saúde, mas no meu gabinete chega todos os tipos de solicitações. Certo. Desde a troca de lâmpada, a poda de árvore que está tampando o semáforo. E uma das grandes reclamações ainda é a questão da saúde. O nosso CISREG. Né? O que é CISREG? É o controle de regulação, onde o cliente vai nos postos de saúde, faz as tuas consultas e às vezes precisa de exames de alta complexidade, precisa de cirurgias, e essa demanda ainda é muito grande. Apesar do esforço do nosso querido secretário, o nosso grande prefeito que está desdobrando para fazer o que há de melhor para a população, mas a grande reivindicação ainda é por conta da saúde que está deficitária. E é possível melhorar a saúde ainda neste ano de 2017 para que a população realmente tenha aí, né, um melhor atendimento, principalmente nos postos de saúde? Nós sabemos das dificuldades, porque quando se assumiu, o prefeito Marcos Trade assumiu aqui a prefeitura com muitas dificuldades, nem remédio tinha. Hoje melhorou, mas a população continua ainda reclamando, principalmente com relação a pediatras. E você falou a respeito, às vezes demora muito o atendimento, e eu sempre falo aqui, olha, ninguém vai na área de saúde, ou seja, em posto de saúde ou em delegacia para passear, para bater papo, é porque algum problema tem. Mas se você chegar numa delegacia é porque você foi furtado, foi roubado, ou algum outro problema aconteceu. Estava passando, claro, resolvi entrar. Resolvi entrar porque achei bonito o prédio. E também na área da saúde é a mesma coisa, não é? Então, Marquinhos,
tem a chance de melhorar, sim, e já está melhorando. O grande problema é que a população cresce e os leitos permanecem, né? Para se ter uma ideia, nós temos, eu disse para o senhor, que nós temos 6 geriatras para atender uma população de quase 100 mil idosos. As nossas crianças são menor quantidade agora, se pensando na década de 80. Mas a especialização em pediatria são a menor categoria ainda nos postos de saúde. E nós, adultos, se ficamos doentes, a gente consegue esperar, a gente toma uma medicaçãozinha paliativa, mas quando o nosso filho está doente, a gente não escolhe hora, não escolhe dia, e daí pela a grande demanda, acaba tendo essa espera que nem sempre é compreensivo para as pessoas que estão lá. Por isso que, na minha concepção, o terceiro turno vem a resolver essa questão que a população reclama com muita frequência. Eu acredito que tem chance de melhorar mais ainda. Vereadora, a senhora falou uma coisa interessante, o problema de poucos médicos para muitos pacientes, no caso da geriatria. E me parece que essa deficiência termina atingindo todas as especialidades, né? Agora, há uma proposta, um questionamento com relação à concentração do atendimento. Não seria uma solução para, pelo menos provisória, se concentrar o atendimento, por exemplo, o idoso concentrar o atendimento numa determinada UPA, a pediatria numa determinada UPA, porque me parece que há uma reação muito grande do Conselho Municipal de Saúde em se fazer essa concentração. Não seria uma solução, pelo menos em termos provisórios? Então, senhor Sérgio Cruz, seria provisória, mas a nossa cidade, ela já está bastante grande, né? E já tem essa discussão, um querer do nosso secretário. Para os idosos, a gente está discutindo isso agora, não tem nada determinado, é um querer nosso, em cima dessa pesquisa que foi feita. A gente já tem necessidade de ter um hospital aqui na capital para cuidar de idosos. Mas voltando na questão de concentrar o atendimento, é uma proposta que realmente o Conselho de Saúde, ele tem uma resistência sobre essa questão, mas enquanto não se resolva, porque não é uma questão só de Campo Grande a saúde, é uma questão do país, mas a gente tem que olhar para a nossa Campo Grande, da qual moramos, da qual as pessoas realmente estão reclamando. É uma solução, porém precisa ser provisória, porque temos que contemplar os 4 cantos da cidade. Pois é, não, eu concordo com a senhora, acho que tinha que ter. Agora, se não tem um médico, se não tem um especialista, não fica uma questão de me engana que eu gosto, vai no posto tal, não tem um médico, não tem um geriatra, não tem um pediatra tal. Não é o caso, por exemplo, do trauma, por exemplo. O trauma é concentrado, né? Tem dois ou 3 lugares, aliás, termina atendendo um lugar só, que é a Santa Casa, pronto-socorro da Santa Casa. Por que não fazer a mesma coisa com outras especialidades para garantir o atendimento? Porque o problema é o seguinte, eu tenho dizem, tem 4, 5, em qualquer lugar que você chegar tem pediatra. Mas não é assim, né? Você leva a criança, não tem pediatra e tal. Então, por isso que eu sugiro uma solução provisória, até, pelo menos, ter o especialista, né? Porque é uma coisa realmente muito preocupante, né? E que termina traumatizando as pessoas. É uma questão que está sendo estudada. Essa pergunta, essa colocação que o senhor fez veio, eu acho, só para reforçar o querer do nosso secretário, mas ainda está em estudo. Gente, eu não posso deixar de falar aqui que hoje eu não tive tempo de ouvir a piada do Madureira. Não vejo a hora de chegar no meu gabinete para ouvir a piada do Madureira. Olha, Madureira capricha, hein? Inclusive, meu marido dá risada. Ele caprichou. Antes de sair, a senhora pede para ele explicar o fim da piada. Porque a piada dele ficou só num pedaço. Ficou pela metade? Ficou pela metade. Madureira, ele entusiasmou muito, não né? Não posso sair sem ouvir a tua piada.
Pior que ouvir é a explicação. Esse que é o mais difícil. É a ciência da piada. Muito legal. Olha, ganhou o dia, viu, João Madureira? Nada como ser político nessa hora. E nós ganhamos um Madureira mais animado ainda, né? Nós estamos conversando aqui com a vereadora Cida Amaral, ela que é enfermeira, né? Tem aí mais de 30 anos de trabalho realizado, né, nesta área. E claro, é uma área bastante importante, a área da saúde, que nós esperamos que... E nós sabemos da dedicação, e acredito que todos que passaram pela Secretaria de Saúde tentaram acertar. Às vezes não conseguiu, mas a tentativa realmente é de acertar, e eu também fico com o Sérgio Cruz. Eu acho que é muito mais fácil quando você tem um local. Olha, você chega ali na rua tal, número tal, lá você tem pediatras à sua disposição. Você vai em tal lugar 24 horas. É muito mais fácil do que de repente, olha, eu vou na UPA próximo da minha casa. Ah, mas é próximo. Só que você chega, não adianta nada. Ah, mas é bem próximo da minha casa. Que bom que você tem uma UPA próximo da sua casa que pode lhe atender. Mas às vezes, dependendo da especialidade, não tem no momento. Então é muito mais fácil você ter ali 24 horas, um único local que você tem certeza que será atendido, ou que seu filho será atendido, ou que um idoso será atendido. Pois não, senhor. Vereadora, a gente tem aqui no programa, nós temos um representante dos idosos aqui no programa, né? Então, a gente tem tido uma preocupação muito grande em preservar o direito dos idosos, já que essa é a grande oportunidade que a senhora, que faz parte de uma comissão que trata desse assunto na Câmara Municipal, eu tenho defendido aqui, já fiz isso há muito tempo, já conversei, inclusive, já despertou interesse, inclusive, de alguns vereadores, na reavaliação do direito do idoso no estacionamento público da cidade. Estacionamento público é estacionamento de rua, né? Que tem vaga para idoso, mas as vagas são mal distribuídas, são poucas vagas para idoso. O que a gente tem defendido aqui é que o direito do idoso estaciona em qualquer lugar, desde que ele tenha lá o cartãozinho dele, estaciona pronto, mesmo em vagas que não seja destinado ao idoso. Eu quero passar para a senhora, em nome aqui do representante dos idosos do programa Tribuna Livre, essa responsabilidade de estudar a possibilidade de apresentação de um projeto regulamentando isso lá na Câmara Municipal, para que o idoso tenha direito de estacionar em qualquer lugar. Onde ele quiser, independentemente da vaga, a vaga que ele tem, deixa lá para ele, né? Mas onde ele chegar, tem uma vaga disponível, ele está com o cartãozinho do idoso, que eu também sou contra, né? Bastar com o cartãozinho do idoso, ele estaciona em qualquer lugar sem ser aborrecido e tal. Eu acho que isso amplia mais e tira um pouco desse discurso do idoso e parte para a prática para atender o idoso. Então fica a sugestão dada aqui pelos representantes dos idosos do programa Tribuna Livre. Olha, vou acatar com muito carinho, até porque eu defendo a acessibilidade. E a acessibilidade, quando se fala do idoso, ele, na minha concepção, ele pode estacionar onde ele quiser e puder. Se for a questão do cartãozinho, coloque lá, né? E o idoso, ele é um dicionário ambulante pra gente. Eu tive o privilégio de conviver com meu bisavô, que ele nos deixou aos 105 anos, a minha avó, que nos deixou aos 96 anos, eu tenho meu pai de 82 anos, a minha mãe de 73 anos, saudáveis, que assim, são grandes exemplos de vida, que é um dicionário ambulante pra gente. E esse respeito nós merecemos a ele. Eu fico grata de o senhor me dar essa incumbência e vou estar procurando fazer o que há de melhor. Bem, quero agradecer aqui a participação da vereadora, da enfermeira Cida Amaral, vereadora por Campo Grande, hoje do Podemos, pelos esclarecimentos, e quero desejar a senhora aí um excelente trabalho frente à Câmara Municipal, uma vereadora de primeiro mandato, mas claro, que já tem aí um trabalho realizado e essa preocupação com relação aos idosos, que é muito importante. Parabéns pelo trabalho e nosso muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Tribuna Livre, vereadora. Obrigada, Marquinhos, obrigada, Carmen Cestari, obrigada, Sérgio Cruz, obrigada a todos os trabalhadores desta emissora que é tão bem representada. Obrigada a todos que me ouvem. Um abraço à minha equipe do gabinete. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Quero voltar mais vezes aqui. O meu gabinete está à disposição de vocês. Se precisarem de alguma coisa, a população, que se refere ao trabalho do vereador, o nosso telefone é
33161531. Muito obrigada. Conversamos com a vereadora enfermeira Cida Amaral.